pessoal, bem-vindos a mais um episódio do GênioCast. Meu nome é Camila Dias e os nossos convidados de hoje são Igor Costa e Diego Pontes. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Camila. A área de desenvolvimento é sempre glamourizada, como nos filmes, com grandes telas pretas, letras verdes e que, de uma forma quase sobrenatural, conseguem desenvolver sistemas inteiros em uma noite ou resolver problemas complexos em um piscar de olhos. Mas a realidade é que essa área exige um esforço constante de atualização, tempo de estudo e muita persistência. Hoje estamos com Diego Pontes, que fez uma grande mudança em sua carreira, vindo da engenharia mecânica para a área de desenvolvimento. Hoje ele vai nos contar um pouco da sua trajetória. Não, muito interessante você ter colocado essa abertura, porque é engraçado, né? As pessoas geralmente assistem Matrix, ou então aqueles filmes de tecnologia, onde é que fica subindo aquele tanto de linha e tudo mais, você fala assim, caraca, o pessoal digita na velocidade da luz, né? O trem deve ser assim, brabo mesmo. Na hora que você muda, que você começa a ver como é que a coisa funciona, que você vê que não é tão rápido assim, exige um pouco mais de raciocínio, um pouco de xingamento às vezes, né? Mas realmente exige dedicação e foi uma mudança muito legal na minha vida. Corta a cena, tá aqueles barulhinhos de fundo, né? Só das teclas batendo, né? Tem um pouquinho menos de glamour. Você fica assim, nossa, programar deve ser igual digitar um texto, um poema, alguma coisa do gênero, não tem nada a ver com isso, com essa romantização toda hollywoodiana que existe, né? É bem diferente. E no filme, você é bom programando proporcionalmente à velocidade que você digita. Né? Quanto mais rápido você digita, melhor você é, né? O que uma coisa com a outra. E as pessoas hackeiam uma facilidade nos filmes que você fica assim, meu Deus do céu, se soubesse realmente como é que funciona a segurança de um sistema, meu amigo, o filme teria acho que umas 5 horas, viu? E a frustração do programador é quando alguém pergunta alguma coisa de Excel para ele não sabe responder, né? Mas você não mexe com TI, cara. Não é? Pois bem. Deixa eu te fazer uma pergunta, cara, para poder colocar nessa linha aí que a Camila já introduziu a gente. Conta pra gente aqui um pouquinho. Primeiro, por que engenharia mecânica? Como é que você foi parar na engenharia mecânica, cara? Como é que foi essa história? Acho que é a mesma história de muita gente, assim, meu pai era engenheiro mecânico, eu cresci ouvindo histórias sobre engenharia, sobre indústria, sobre tudo que envolve esse ambiente e para mim sempre fez muito sentido. E você vai chegando na parte da faculdade, aquela coisa de escolher sua profissão, eu tinha duas coisas em mente. Uma era engenharia e a outra psicologia. Então você via que eu estava extremamente bem decidido por onde eu ia, né? Exato. Áreas bem semelhantes. Bem semelhante, tudo a ver. Aí acabou que eu passei na engenharia na época, fiz um ano de engenharia de controle e automação, gostei, mas não era o que eu queria, assim, eu gostei da parte da matemática, por incrível que pareça, eu não era um cara totalmente de exatas. E depois eu fui para engenharia mecânica devidamente. Depois, mais um ano para frente, aí eu saí, voltei e fui para engenharia mecânica. E gostei, foi um curso muito bom. E a gente acha, né, que no final das contas você vai formar e vai ter um cara na porta da faculdade, uma vaga para te oferecer com milhares de reais no bolso. E isso não acontece. Acontece uma crise na sua cara. Então, nessa época, quando eu formei, não tinha emprego para engenheiro. Eu acho que até hoje está meio complicado para a galera. Então, assim, mas a escolha da área foi mais pelo meu pai mesmo, assim, de ter escutado histórias e aquilo tudo tá feito sentido, né? Sobre indústria, começar a gostar e tal, mas no final das contas não foi muito bem isso, né? Que aconteceu. Deu certo. Entendi. E nessa parte, você teve, né, uma experiência aí até considerável dentro da área, e você chegou, inclusive, a ser gerente, né, a coordenar uma área relativamente
é grande, né? Como é que foi essa experiência de ser gerente dentro dessa área e depois mudar, assim? Foi uma coisa muito louca, porque eu não tinha previsão de conseguir emprego naquela época, era Aham. 2014, 2015, e eu tinha acabado de formar e de repente apareceu uma vaga e falaram assim, olha, é numa empresa de transporte e tudo mais, e vai lá. Eu falei, tá bom, vamos embora. Eu não sabia muito bem o que que era e etc., mas tinham pegado meu currículo, distribuíram e me chamaram. Quando eu cheguei lá, falaram assim, olha, você vai trabalhar na oficina, uma oficina gigantesca com caminhões pesados, etc. E aí, tá afim? Eu falei, tô. Então tá contratado. Eu falei, quer? É isso aí, vamos embora. Então passou na outra semana, eu cheguei lá e falaram assim, olha, a equipe é essa, os equipamentos são esses e eles têm que rodar. Eu falei, quê? Eu falei, meu Deus do Seja céu. E bem-vindo, assim, né? é, o rio tá ali, sabe nadar? Não. Então vai assim mesmo. Me jogaram lá. E foi uma experiência legal, porque eu acho que é o seguinte, eu comecei a aprender a programar, por incrível que pareça, eu acho que foi lá, olhando para trás hoje, assim, justamente por essa questão de resiliência, porque as minhas 2 primeiras semanas lá eu achei que ia ser demitido. Assim como nas 2 primeiras semanas na minha vida de programador, eu também achei que ia ser demitido, mas isso é outra história. Quando eu cheguei lá, eu fiz muita coisa errada, mas assim, eu fui corrigido, né, pelo meu gestor na época o tempo todo. Eu não cheguei a ser gerente lá, a descrição da minha vaga era assistente de manutenção, alguma coisa assim. Mas no final das contas eu tinha uma equipe, que era mais ou menos uns 6 mecânicos, mais um estagiário, um eletricista, e a gente dava manutenção nos caminhões pesados. E eu fazia gestão dessa galera, foi muito legal. Aí foi muito legal por um tempo, porque chegou depois de 2 anos e meio, a coisa começou a apertar, o salário já não estava tão legal e a cobrança estava só aumentando. E eu lembro que assim, a gente ficava até 9 horas da noite, 8 horas da noite, isso era muito comum, e inclusive sábados. Então começou a pesar muita coisa quando eu comecei a pensar em mudar. Uhum. Mas uma questão de qualidade de vida também, né? Questão de qualidade de vida, Aham. porque chega final de semana, meio-dia, sábado, você saindo do trabalho, igual eu trabalhava em Betim para Belo Horizonte. Você chega em casa, você quer almoçar e dormir. Então você já perde praticamente o sábado inteiro. Então, Aham. assim, já estava começando a ficar pesado. E uma coisa, porque quando você foi fazer essa mudança, né, até onde eu sei, né, você foi direto, assim, você foi bem para a área de desenvolvimento, né? Você entrou já dentro de um curso de engenharia de software, e já foi meio que bem decidido a entrar dentro dessa parte de desenvolvimento, da parte de confecção de software mesmo. Por quê? Porque assim, se você estava tentando fazer uma reformulação na carreira, você poderia ir para qualquer outro lado, né? O que que te motivou a ir para a área de software? Foi engraçado, porque nessa época eu estava bem chateado, eu estava angustiado com muita coisa, e aí eu fui começar a procurar vagas de engenharia e etc, para ver para onde que eu poderia ir. E eu começava a digitar a palavra analista, porque minha vaga era analista e geralmente engenheiro no Brasil não é contratado como engenheiro, né? É analista, é gerente, mas nunca é a palavra engenheiro. Então, um belo dia eu digitei Uhum. analista, acho que no site do vagas.com, e apareceu, sei lá, 45 vagas para analista Java. Eu falei, o quê? Eu falei, quem são essas pessoas, né? O que que elas comem? De onde elas vivem? Onde elas vivem, né? Onde elas vivem? Aí eu falei assim, poxa, que é isso? O que está rolando? Aí eu começava a digitar na lista e sempre aparecia alguma linguagem de programação, e aquilo ali me chamou atenção. Eu falei, caramba, olha, tem alguma coisa rolando. E tudo em Belo Horizonte. Aí você ia ver na lista, voltado para engenharia, tinha uma vaga em Contagem que pagava um salário mínimo ou um pouco mais. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu comecei a ligar para os meus amigos de TI, que eram formados em TI, e todos estavam muito bem, ganhando bem, felizes e tal. E eu comecei a perguntar para esses caras, falei assim, cara, o que vocês fazem? Como é que funciona isso? Eles foram me falando. E por incrível que pareça, lá na oficina tinha um menino que ele era estagiário, ele fazia sistemas de informação. Um dia eu sentei com ele e falei, cara, como é que é? Como é que é o curso? O que vocês fazem? Como é que funciona o sistema, etc.
Ele foi me explicando e eu comecei a gostar. Eu falei, cara, isso é muito doido. Eu falei assim, lá na minha faculdade eu tive 2 matérias de programação e eu fui muito bem. Eu falei assim, será que tem alguma coisa a ver? Eu vejo que muito pouco, mas tinha, né? A base estava lá. Aí, Porque são áreas extremamente distintas, né? Embora geralmente engenheiros se dão muito bem dentro da área, eu acho que pela capacidade analítica, né? Tem muita coisa aí que engenharia acho que te dá como vantagem também, né? Outras visões que a gente vem da área de computação não tem, né? a gente tem a parte da matemática, acho que um pouco mais aprofundada, mas a lógica é a mesma, né? Pouco foi Mas, maldade, tudo bem. mas assim, eu lembro que a parte de estrutura de dados, né? A gente viu tudo que tem numa faculdade de algoritmos e estruturas de dados, a gente viu tudo na engenharia mecânica, assim, bem aprofundado, por sinal, até assustei com isso. Mas aí conversando com ele, foi o que me decidi, foi um toque, assim, eu falei assim, poxa, cara, eu tô novo, relativamente, né? Eu tava com 28 anos, 29. Eu falei assim, eu acho que eu vou começar uma faculdade nova. Aí começa a vir aquele tanto de pensamento ruim na cabeça. Eu falei assim, você não vai dar conta, você tá velho. Mais 5 anos para frente, você vai ter que encarar professor, prova, que trem todo de novo. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aí é que veio o ponto-chave da questão. Aham. Cheguei para minha namorada na época, hoje minha esposa, né? Falei assim, ô, Renato, seguinte, eu vou mudar de área. O quê? Ela falou assim, você vai para onde? Eu falei assim, eu vou para TI, eu vou mexer com software. Ela falou assim, é o que você quer? Eu falei, é. Você vai batalhar para fazer dar certo? Eu falei assim, eu vou dar meu máximo, né? Porque não tem para onde ir. Aí ela falou assim, não, então eu tô com Não teve você. outra pessoa para te falar não na hora, né? Não, na verdade todo mundo me apoiou, falou, ó, o que você quer, a gente tá vendo que você tá chateado, você tá para baixo, tá triste, vai embora. E aí foi quando tudo começou, né, de fato, para a Uhum. parte de TI. É, e até para contextualizar, né? Porque assim, a ideia da gente gravar com você veio justamente disso, né? Porque assim, você é uma pessoa que tem que tem todo um background. Você graduou em engenharia, você fez pós na parte, se não me engano, de industrial, né? Isso, se não me engano, Isso, né? projetos industriais. E você isso, né? E você teve uma mudança assim, poxa, abrupta, que você falou assim, né? Você já estava perto dos 30 e decidiu assim, recomeçar mesmo do zero, né? E hoje você trabalha, né, na parte de desenvolvimento, né, de um grande banco com a parte de mobile. Então a gente falou assim, nossa, é uma mudança de ares muito grande, né? A gente falou assim, o que será que o Diego pode dizer para as pessoas que se interessam? Porque acho que muitas pessoas se interessam pela essa área de desenvolvimento, até para entender, afinal de contas, né, que bicho é esse, como é que se desenvolve, como é que é a confecção do sistema, como é que se pensa isso e tal. E até para ter essa visão justamente sua, né? Um cara que veio de uma área completamente diferente e faz essa mudança, né? E aí, pensando nisso, o que você viu, assim, quais são as principais diferenças entre essas áreas, assim, de engenharia e essa área que você decidiu escolher, né, dentro de tantas áreas da parte de engenharia de software, que é a parte do desenvolvimento? E no seu caso, né, desenvolvimento voltado para aplicativos, né? O que você vê, assim, de diferenças entre essas áreas? De diferenças, eu acho assim, é muito engraçado falar, mas eu acho que é só o tipo de produto, né? Que na engenharia mecânica você vai mexer com partes físicas, mecânicas, etc. E na engenharia de software você vai construir um programa, né? Mas se você for pegar o processo de produção, você pode se assimilar muito a uma indústria em várias etapas, né? Desde a Uhum, concepção, e planejamento do produto até a hora que você realmente entrega ele. Então, verdade. isso foi uma coisa que eu achei muito semelhante, assim. Mas as coisas que se diferem talvez seja realmente isso, da parte digital para a parte física, mecânica da coisa. Porque se você for ver dentro da engenharia de software, você tem processos que se assemelham muito à engenharia mecânica, desde a construção até a manutenção mesmo do produto, né? Que você entrega e você vai manter naquele produto. E isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, quando eu mudei de área, porque eu achei que ia ser uma coisa extremamente diferente, uma coisa extremamente nova,
E foi, né, se você for ver a parte técnica em si, mas a construção, o processo se assemelha demais. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a ligar vários pontos dentro das empresas que eu fui passando ao longo do tempo, né? Isso foi muito legal. Não, é interessante você falar isso, até porque tem até um dos episódios que nós planejamos gravar mais para frente, de um livro que se chama A Meta, que você fala um pouquinho sobre gargalos, teoria das restrições e tal, e você pode aplicar essas teorias de produção tanto para a parte de gerenciamento de projetos, que está muito ligado para a parte de engenharia de software, quanto você pode colocar isso para dentro até de um processo de fábrica mesmo, né? Um processo industrial, como você pode colocar isso para engenharia e de tudo, né? Acho que as áreas que hoje gerência de projetos mais tem tido vagas e você vê o pessoal atuando, ou o pessoal está indo para a área de desenvolvimento, ou o pessoal está atuando em projetos de construção civil, né? Sim, sim. Não, isso é muito legal. E com a meta você consegue ver os gargalos direitinho, né? Se você pegar ali a estrutura do livro, legal, você consegue ver na parte digital, na produção de um aplicativo, de um website, você consegue ver os gargalos nitidamente no processo, né? Se você aplicar direitinho os conceitos, dá para levar numa boa. A ideia é a ideia, né, de se você desenvolver um software é muito parecido com você erguer um prédio. A diferença é que qualquer hora alguém pode quebrar a base, né? E decidir mudar ela toda. Justamente. E isso é muito complexo, né? Mas o software, eu já participei de algumas criações do zero, é muito fácil você começar errado, né? Isso é uma coisa que eu percebi. Na engenharia de software é muito fácil começar errado. Isso, Tem que tomar mais cuidado. mas são problemas de processo, às vezes da empresa, correria, esse mundo ágil que a gente está vivendo, que não deixa, que o planejamento às vezes é quase zero. Para a vida do desenvolvedor está cada vez mais corrido, né? É muito código e às vezes pouco planejamento. E isso eu vejo que é um grande problema hoje na área, assim. Sim, sim. E até uma coisa que a gente fala muito internamente, que é uma das bases do ágil, né? Mas muitas vezes quando você vai conversar com a gente, né, conversando no mercado, conversando com clientes, ou conversando com outras empresas e tudo, é uma coisa que a gente debate muito, né? Até a gente teve alguns textos sobre isso, tem-se na mentalidade, né? E até acho que a própria palavra dá essa ideia de que o ágil significa rapidez, né? Uhum. E não necessariamente é isso, né? O ágil tem muito mais a ver com a questão de você ter velocidade em resposta às mudanças do que necessariamente uma velocidade de entrega, né? E essa questão do mundo o mundo hoje ter essa questão tão dinâmica, né? Força que você não pode ter um projeto igual uma construção. Você não pode ter um projeto do início ao fim do mesmo jeito. Com certeza você vai ter alguma mudança, né? E o ágil está muito mais ligado a te dar essa flexibilidade, né? De você poder ter resposta às necessidades de um mundo que muda cada vez mais rápido, né? Sim, não, eu acho a proposta do ágil muito interessante. Às vezes a aplicação dele como é que eu vou dizer assim, com os times é que às vezes falha um pouco. Isso é justamente igual você falou, muito mais está muito mais ligado à velocidade das respostas do que às entregas às vezes em si. O problema é que nem toda empresa entende isso, né? Às vezes está muito mais atrelado às entregas e o retrabalho quando isso acontece é infinito, porque Exato. se você não planejou direito, você já está produzindo, e se você não tem uma produção de acordo com o planejamento, porque não houve, você não vai ter testes também bem aplicados, e provavelmente você vai entregar alguma coisa que não está tão legal, e que vai precisar passar de novo pela mão do desenvolvedor. Então, aumenta o tempo, eu acho que o processo ágil fica aquém nesses casos, e acontece. Acontece. E já que a Acontece. gente falou assim um pouquinho assim dessa parte de processos, né, né, pegamos essa curva aqui falando de processos, falando de metodologia ágil e tudo, para você que tem esse paralelo, acho que assim, muito forte de diferença entre as áreas, né, o que você vê, quais são as vantagens que esses anos aí agora de computação te deram, né? Essa mudança brusca que você teve de área, né? Você falou, um dia você está mexendo com o motor, no outro dia você está fazendo uma, né, instrução de código, programando na tela preta, né?
o que você vê quais são as vantagens que esse conhecimento de computação, o contato com isso, com metodologias, com tudo, o que você acha que isso te deu como vantagem como profissional, como pessoa? O que você absorveu? O que isso mudou, né, no Diego? É engraçado, né? Parece que eu vou falar uma coisa que é entrevista de emprego, né? Mas a palavra resiliência entra muito aqui, porque o código nem sempre ele funciona de primeira. E muitas vezes a sua solução, ela, por mais linda e maravilhosa que você acha que ela está sendo implementada, ela não funciona. E você passa, às vezes, horas buscando, pesquisando, perguntando para colegas sobre possíveis soluções. E você tem que buscar isso o tempo todo, soluções diferentes, soluções práticas, né? Então, isso me ajudou muito no meu lado profissional. A lógica, com certeza, também melhorou muito, porque você começa a entender como é que você pode montar as etapas de um processo, né, dentro de um contexto de aplicação. Isso foi muito legal. Nossa, meu raciocínio lógico para desenvolvimento, para coisas do dia a dia também melhorou muito, muito mesmo. Questão de estratégia, então saber o que fazer, Aham. até o planejamento do meu dia a dia melhorou, como eu vou fazer uma tela, como eu vou fazer um código, como buscar uma solução diferente. Memória, então, nem se fala, minha memória melhorou incrivelmente, absurdamente, porque eu Essa dica eu aprendi, tô precisando. eu aprendi que às vezes pedaços de código é mais fácil você memorizar, certo? Como se fosse uma indexação de dicionário mesmo, Aham. coisas que você precisa, você não, uma coisa que você para quem não sabe, o Igor já foi meu chefe, tá? É, é muito engraçado, mas assim, às vezes Tivemos você uma não participação aqui. precisa. Hã? Tivemos uma pequena participação nessa história aí, né? Nossa, uma grande participação. Depois a gente pode até falar disso também, isso foi muito legal, mas essa questão assim de não ter que decorar, né? Eu falei decorar para questão de memória, mas assim, saber onde procurar. Então, por exemplo, você tem um problema, você fala assim, poxa, eu já resolvi isso de uma certa forma, cara. A palavra que vai me levar para essa solução é tal. Então você busca no Google, você vai lá no Stack Overflow e acaba achando aquela solução que você lembra, que é, pelo menos o caminho você lembra. Então, e outra coisa muito legal também foi a versatilidade que você tem você tem que ser muito versátil nessa área, porque toda hora muda a tecnologia. Desde que eu comecei a trabalhar com programação, a plataforma que eu mais trabalhei, que foi Android, ela já teve várias alterações e todas essas alterações elas são implementadas nas empresas. Você tem que aprender, você tem que estudar. Então você tem que estar num estudo constante assim absurdo, tem que ser quase que diário, né? Porque se dependendo de uma semana para outra já mudou alguma coisa, já Uhum. perdeu, já ficou para trás. Então eu acho assim, dentro do que aconteceu na minha vida de ir para a área de programação, as coisas melhoraram muito, muito. Tanto questão de profissional, até no pessoal, tudo ajudou, sabe? Aham. Até para recapitular, Diego, tem quantos anos que você mudou de área? Completando agora? 3 anos. Se 3 for anos pegar agora, desde o né? começo da faculdade, 3 anos. E uma coisa que eu acho interessante da área, né, todo esse processo de desenvolvimento, né, claro que pensando, né, pensando assim mais como todo o processo de desenvolvimento, né, o desenvolvedor, né, em si, ele é uma das partes, né, uma peça fundamental, mas ele é uma das partes de um todo dentro de um processo, né. Uhum. Então é muito comum a gente conversar com o pessoal, assim, né, a gente conversar com parceiros nossos e o pessoal pensar assim, não, eu preciso de tantos desenvolvedores. Não, calma, você não precisa do desenvolvedor, né? Você precisa do desenvolvedor, mas você tem um desenvolvedor que mexe com o aplicativo, aí você vai explicando os conceitos, né? Você tem um desenvolvedor que ele é mais focado na parte de experiência do usuário, você tem um designer que vai pegar, projetar toda a parte de experiência, né? Você tem uma pessoa de projetos, você tem que conversar com pessoas de marketing, você tem que conversar assim com N áreas para que no final você tenha aquilo ali, né? Então o desenvolvedor é uma peça fundamental, mas ele é uma das peças, né? Na, Uhum. na, naquilo ali. E eu lembro, né? Já que você falou desses longínquos 3 anos atrás, né? Faz muito tempo. Que eu lembro que você me perguntou uma vez uma coisa, assim, foi algo parecido com isso, eu não lembro as palavras, mas o que eu gostava dessa parte, né? O que era legal da dinâmica
dessa parte de você desenvolver soluções, de você trabalhar com essa parte de software, de tecnologia, acho que a grande coisa, né, e eu lembro que eu falei assim, olha, na segunda a gente estava com um desafio aqui, mexendo com um projeto relacionado a toda uma parte de agro, né? Uhum. Era uma questão de agro, gestão de gado leiteiro. Eu lembro que na terça a gente estava mexendo com alguma coisa relacionada a RH, eu não lembro o que era. Na quarta a gente estava mexendo com e-commerce, na quinta a gente já estava mexendo com parte de planejamento estratégico, BSC, né? Então, assim, todo dia você acaba tendo, assim, contato com áreas completamente diferentes, né? Aham. São Não, isso é problemas muito legal. diferentes, né? E eu acho que isso é uma das coisas legais também que eu acho, porque toda essa parte de desenvolvimento de soluções, né, do qual o desenvolvimento é uma das principais ferramentas, mas é uma parte de um todo, né, que é multidisciplinar ali. Você ter contato com tanta coisa diferente te permite expandir muito os horizontes, né? Você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, né? Sim, pois é, não, naquela época lá a gente estava fazendo um aplicativo para fazendas, né? Eu Isso. aprendi muita coisa sobre gado, sobre gestão de gado, essas coisas. Falei assim, cara, onde que eu ia aprender isso na engenharia mecânica? Muito difícil. Talvez se eu fosse instalar uma máquina na fazenda, mas mesmo assim, não, ia ser uma coisa muito pontual. Essa parte de desenvolvimento, ela é muito, isso que você falou, assim, é muito bacana, porque você acaba se inteirando do negócio do cliente, né? E você tem que entender. Exato. Porque aquilo ali tem que funcionar de uma forma lógica para quem for usar e você tem que entender totalmente do contexto da aplicação, dos usuários, de todo mundo que está envolvido naquele produto. Então, isso também agrega demais, né? Igual você está falando, até a sua forma de ver as coisas, de quem vai usar, quem são essas pessoas que vão usar, a questão de acessibilidade, tudo isso não muda muito na cabeça da gente. Isso é E a muito gente, legal. e a gente percebe que assim, muitos dos profissionais que se destacam dentro, né, de todo esse processo são aqueles que têm uma visão sistêmica maior, né? É quem consegue enxergar esse todo, né? Entender que a tecnologia é uma ferramenta, né? Uma ferramenta vital, né? A programação, no caso, tudo é uma ferramenta vital, mas de um todo que eu acho que, né, fazendo a ponte com o início, né, que as pessoas geralmente visualizam o desenvolvedor vendo aquela telinha verde, as letrinhas do Matrix passando ali, né, você enxergando o que é o mundo como se fosse todo digital. Ele passa, acho que essa questão de enxergar e como entende o mundo, e entender o mundo, né, como as coisas funcionam, acho que está muito mais ligado, talvez, pelo menos eu vejo assim, não sei como é que você vê, gostaria até de saber a sua opinião, eu acho que tem mais a ver com processos, talvez, de você entender como funcionam os processos, como funcionam as coisas, e que a tecnologia é uma ferramenta que te auxilia nesse mapeamento, implementação de processos e guiar isso daí, do que um fim em si, né? A tecnologia não é um fim, ela é um meio através do qual a gente consegue enxergar o mundo. E eu acho que o fato de dentro de empresas que são, né, multidisciplinares, tendo contato com esses vários tipos de projetos, você acaba tendo um tipo profissional que é muito interessante porque você consegue ver, você tem acesso a tantas situações diferentes, tantos tipos de clientes diferentes, com tantas naturezas diferentes, que você começa a conseguir fazer um raio-x das coisas. Você começa a ver, fazendo um paralelo, né, as letrinhas da Matrix cada vez que você começa a olhar para as coisas, né? Uhum. Não, isso é muito legal, porque assim, quando eu comecei na área, o meu problema maior era conseguir fazer um método funcionar, uma funçãozinha lá do meu código funcionar. E eu só via aquilo. Com o tempo, né, que você vai estudando, que você vai adquirindo conhecimento, você vê que aquele método é parte de algo maior, que tem uma classe, um objeto, e aquele objeto faz parte. Então você só vai aumentando a sua visão, até um ponto que você chega a melhorar essa complexidade, né, essa abstração, na verdade, do negócio com a parte tecnológica. Você consegue olhar para o que é o problema do cliente e entender em como transformar aquilo em código para solucionar aquele problema ou para atingir o usuário. Então, eu concordo com você. Eu vejo a tecnologia dessa forma hoje também, como um meio, sabe? Sim, sim. Que para atingir um fim e para poder transformar o que a gente tem hoje, né, nessa revolução doida digital que está acontecendo, essa explosão,
E isso tem aberto minha cabeça de várias formas. Então, eu comecei no pequenininho, no micro, bem no micro, hoje eu já consigo entender melhor um pouco da visão mais macro e fazendo essa ligação dessa ponte que existe do negócio para a tecnologia. E isso é muito legal. Porque você não percebe essa transição. De repente, um dia você fala assim, ó, isso faz sentido, cara. Sabe? Isso é legal, cara. Eu não tinha percebido isso. Então você começa a ir para algumas reuniões de negócio que antes você só ficava boiando, né? Porque quem realmente Aham. decidia era o gerente, hoje você consegue dar opinião, você consegue dar palpites assim com mais propriedade, né? Você fala assim, olha, isso aqui, olha, gente, se a gente fizer dessa forma, a Aham. gente consegue mudar isso. Então isso é muito legal. Sim, sim, eu acho que isso é uma das coisas assim que eu mais gosto dentro dessa área, justamente o fato de você poder ter tanto contato com tantas outras áreas, sabe? O vantagem de você estar em áreas meios dessas é você ter contato e poder ampliar os horizontes e ter esse tipo de visão é muito bacana, né? Acho que como profissional assim, engrandece bastante a gente, né? Engrandece bastante as equipes e tudo. Agora, invertendo um pouquinho a perspectiva, né? Eu tinha perguntado quais são as vantagens que a computação te deu, né? É, E pensando agora, partindo do ponto de início ali da sua trajetória, que é justamente a engenharia, quais são as vantagens que você vê assim, que a engenharia te deu dentro dessa carreira que você está construindo de desenvolvimento? Porque você não só atuou como uma parte técnica, mas você também atuou inclusive com questões gerenciais dentro dessa parte técnica sua, né? Como é que você vê? Quais são as vantagens assim que você poderia resumir assim que a engenharia te deu para sua carreira de desenvolvedor? legal. Eu acho que assim, a primeira coisa que eu poderia falar assim é a questão da lógica, porque a gente tem uma matemática bem pesada durante o curso, e lá mesmo você já começa a adquirir um pouquinho dessa resiliência, né? Apesar de que eu acho que a programação te ajuda muito mais nisso, mas você já começa a adquirir isso um pouco na engenharia. Outra coisa que eu vi é a questão de processo. A engenharia mecânica ela cresceu através de processos, né? Você tem vários exemplos disso na indústria, o Fordismo, etc. Então, esses estudos de processo, de como as coisas são fabricadas, de como as coisas como é que é o conceito de um produto ele é formado, isso me ajudou muito na hora que eu mudei para a área de desenvolvimento, porque eu consegui fazer um para, né? Falei assim, poxa, o que seria, por exemplo, um projeto de engenharia no desenvolvimento? Então você começa a entender um pouquinho de UX, UI, de negócio. Eu falei assim, então aqui que começa a concepção do projeto, né? Essas telas aqui não aparecem do nada para gente, né? Tem um estudo de caso por detrás. Então, aí eu ficava tentando me encaixar, falei assim, então quem que eu sou aqui nesse meio aqui? Aí acaba que você entende que você vira um pouco de tudo. O desenvolvedor, apesar de você se desenvolver, você acaba se envolvendo com o negócio, você acaba desenvolvendo com o produto, acaba se envolvendo também com toda a equipe que está envolvida nisso, então você Uhum. acaba fazendo parte de um todo que é muito legal. Mas a engenharia, ela fez mais essa questão da ponte mesmo, do de para. Porque, assim, o que ficou lá para trás, hoje, muito, não vou falar que muito pouco eu uso, mas, sei lá, talvez algumas funções matemáticas eu tive que usar, mas isso também não foi algo muito profundo, assim, que chegou e falei, nossa, esse cara destruiu aqui na matemática, na programação, não teve isso. Sabe? Sim. Porque geralmente essas soluções já estão prontas, né? Você tem que saber usá-las, né? Talvez esse possa ser o diferencial. Talvez alguém que tem uma matemática um pouco mais avançada consiga pegar problemas um pouco mais complexos e desenvolver, mas eu nunca passei por isso. Eu acho que A foi a modelagem questão. mais avançada até uma coisa mais acadêmica, ou uma coisa mais científica mesmo, uma modelagem matemática de verdade, né? Porque quando você vê realmente o que é programação, você no final você cria um contexto todo lógico na sua cabeça e você, poxa, não era aquele bicho todo que eu pensava. Tem suas dificuldades, não, como qualquer profissão, mas no final das contas é prática, né? É perseverança, é você querer fazer aquilo ali acontecer. Mas, assim, da engenharia mecânica eu acho que foi essa questão mais da lógica, do estudo da matemática, da física, e de conseguir pegar essa parte processual toda que eu tive quando eu trabalhei lá como gestor, né? E Uhum. fazer e trazer isso para o contexto da TI.
Eu acho que a gente poderia colocar assim, é mais a forma de pensar, né? Talvez essa mente orientada a processos, né? Essa forma de pensar da engenharia te dá também um novo olhar, né? Te facilita alguns Sim, olhares sobre essa parte de desenvolvimento do que, por exemplo, alguém que está começando agora que não teve nenhum tipo de experiência anterior, né? Alguém sim. que tivesse, sei lá, alguém mais jovem que está começando a faculdade ali agora e tudo, também tem suas vantagens, né? Não, com certeza. Mas assim, você acaba ficando um pouco chato, porque se você pega na engenharia, por exemplo, os processos eles são mais engessados, eles demoram a evoluir. Então você não vê de ano em ano um motor com uma potência, com uma eficiência, né, uma eficiência assim, absurda de melhoria. Não, são Aham. coisas que levam tempo. Tem um estudo ali que leva 10 anos para fazer uma pequena melhoria. Agora, na engenharia de software, isso é a cada dia. Um cara posta uma coisa lá no blog, lá no Medium, que seja, você fala assim, meu Deus do céu, onde é que estava isso que eu nunca tinha visto? Aí, passaram 2 dias, você já está atrasado com aquela informação. Então, assim, mas, em contrapartida, é, é, a engenharia mecânica ela me ajudou muito a ver as falhas dos processos da TI, justamente porque tem essa questão de metodologia ágil, Interessante. tudo muito rápido, tudo tem que acontecer muito rápido. Aí você fica assim, mas espera aí, tudo tem que ter um começo, sabe? Tudo tem que ter um fim e começar outra coisa. Então, uma coisa que eu vejo que tem acontecido bastante nas empresas é tipo assim, as pessoas estão atropelando os processos. Uhum. Então, é muito comum você ver, tipo, o back-end e o front-end começarem juntos, sendo que o back-end, por exemplo, de onde você está consumindo informação, às vezes nem está concretizado aquelas informações que estão vindo. Então, o cara que está fazendo front, ele está fazendo meio que às cegas, e ele vai ter que alterar as coisas ali depois. Então, assim, então essa questão de retrabalho tá sendo assim, tá sendo levada de forma leviana, vamos dizer assim, sabe? Ninguém tá dando muita ideia para isso, mas isso tem Polêmica. acontecido. É uma polêmica, e o que eu tenho visto são programadores, às vezes, estressados, sabe? Mas você vê que o cara adora o que ele faz, você vê que o cara ama programar. O Uhum. que eu tenho mais percebido hoje nas empresas é que, às vezes, os caras amam programar, mas estão estressados com os processos das empresas. Por quê? Às vezes ele está ali desenvolvendo um raciocínio e por falta de gestão, por falta de algum problema que aconteceu, ele tem que Uhum. parar o que ele está fazendo para consertar alguma coisa que é urgente, não era urgente, mas ficou urgente, e ele tem que parar aquilo, tem que consertar, tem que fazer hora extra, e isso acaba deixando a pessoa estressada, chateada, Isso tem e muito mais a ver, etc. às vezes, com processos do que com a própria tecnologia em si, né? Com o próprio processo mesmo, da parte de desenvolvimento aí, no caso, né? Justamente, tudo voltado a processo, porque é Uhum. igual quem tem visto, você conversa com as pessoas, não, eu amo programar, eu gosto do que eu faço, mas às vezes eu estou vendo que o processo da minha empresa é falho. Isso tem acontecido dessa forma, assim, então o cara fica chorando meia hora ladainha com você de tristeza pelo processo que ele está passando, que é muito mais frustrante do que o código que ele tem que resolver. Exato, exatamente. E até fazendo um adendo aqui, né? Para quem não fala tecniquez, né? Sobre front-end e back-end, né? Boa, Ah, boa. front-end e back-end não sei como que eu posso dividir assim, formalmente falando, mas são áreas, né, dentro da parte de desenvolvimento, sendo que front-end geralmente não, né, front-end está ligado ao que o usuário vê, então quando você acessa, por exemplo, sei lá, a página de um e-commerce, aquilo que você está vendo ali geralmente foi feito por um programador front-end, concebido por um designer, alguém de experiência de usuário e tudo, mas quem transformou aquilo e deu, entre aspas, deu vida, né? Fez aquilo responder às suas ações, né? Fez aquilo, botou a lógica naquilo ali, é um cara do front-end. E back-end é o cara que está na telinha preta, né? É o cara que está lá programando para os servidores, como a gente fala, né? Isso. Faltou falar isso. Esse pequeno detalhe, né? É porque a Mas gente acaba usando muito tecniquez dentro da área, né?
Acaba que você. E olha que eu não sabia de nada disso. Ô, gente, eu era zero esquerda. Ou eu posso falar só um pequeno detalhe, porque isso é muito interessante. O meu Legal. primeiro dia de engenharia de software, você tem do lado de um menino que ele tinha 6 anos de experiência. Aí eu cheguei lá, todo assim, meio cabisbaixo e tal, e eu falei assim: nossa, que legal, cara, você tá programando aí, cara, que tanto de código na tela dele, eu não sabia nada. Eu falei assim: cara, eu tô programando em C Sharp. Eu falei assim: caramba, velho. A única que eu vi foi C e C++, já tá no Sharp? Eu assim, Nossa. sem saber de nada, né? O que tá Aham. acontecendo? Aí ele falou assim: não, eu tô usando .NET aqui. Eu falei assim: o que é .NET, cara? Aí ele falou assim: qual ideia que você mais gosta? Eu tô assim, eu falei, amigo, eu vou no banheiro ali, porque eu não tô entendendo nada que você tá falando. Então, assim, eu demorei, acho que uns 6 meses para começar a ingressar nessa parte de nomenclaturas, né, da parte técnica, e Aham. eu, nossa, mas no começo eu ficava perdido, eu falei, meu Deus do céu, não sei nada. Eu falei assim, e eu ficava assim, quantos anos que eu tenho que ter? Será que eu tenho que ter 6 anos de aprendizado para poder entender o que esse cara tá falando? Graças a Uhum. Deus, precisou disso tudo. Não, não, interessante você falar isso. Eu lembro até de um caso de um desenvolvedor, e eu, como, né, como de origem de desenvolvimento, né? Aí eu sempre advogo muito contra a gente, sabe? Porque eu falo que os desenvolvedores, eles são muito, às vezes a gente fica muito ensimesmado, como se a tecnologia fosse resolver alguma coisa de fato, e não como se ela fosse, né, entre muitas aspas, apenas uma ferramenta para que as outras áreas possam utilizar, né? E eu lembro de acompanhar uma conversa de um desenvolvedor, até com a Camila, e o desenvolvedor começou assim falar tecniquez, sabe? Mas assim, muito assim, falando coisas como não, o registro, a propagação do TLS por causa do DNS está acontecendo em 86.000 e isso deveria ter sido em 8.600 por conta disso, o load balancer do servidor, Nginx, e começou a falar assim, eu lembro de falar com esse desenvolvedor, falou, cara, você não pode conversar assim. Ela falou, não, mas não sei o quê, é porque a gente é uma empresa de tecnologia. Eu falei, cara, não faz sentido, porque, né, no caso, né, poxa, se você for falar com alguém de marketing, a pessoa começar, assim, para quem não está acostumado com os termos, né, e eu digo isso de experiência própria, minha faculdade de origem é de ciência da computação. Quando eu fui começar a ver algumas coisas de marketing, eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando, sabe? Então, quando o cara começa a falar com conceitos, poxa, eu estou fazendo uma campanha com uma landing page para poder ganhar um lead na terceira fase do funil de venda e para ver se esse cara vira um prospect. Eu não entendia nada que o pessoal estava querendo falar, sabe? E é interessante, e até por isso que eu perguntei muito essa visão sua gerencial, essa visão orientada a processo e tudo, porque é interessante, eu acho muito legal a gente olhar a tecnologia sobre um prisma dela ser essa área meio, até para a gente lembrar de ser acessível aos outros, assim como a gente tem que ser acessível com os outros. Assim como eles têm que ser acessíveis para a gente, né? Porque se o pessoal de marketing começar a falar nos termos, somente nos termos deles, assim como outras áreas, né? Se você for falar com psicologia, medicina e, né, gerência de processos, né? Gerências de negócios e tudo, a comunicação fica impossível, né? Não, e isso é muito legal porque, assim, você está falando da questão da comunicação, mas uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo é porque eu voltei para as rodas de conversa das pessoas. Porque antigamente, né, por exemplo, imagina, o médico, né, você vai conversar com o Aham, médico, você tem uma área de interesse com ele, que é a sua saúde. Você consegue aham, conversar com ele, fala, pô, cara, eu tive esse problema, meu tio, alguém, ou qualquer outra coisa com ele ali, por mais que ele vai, obviamente, tentar falar com você, não de uma forma claro. técnica, né, mas conversar Aham, numa boa, mas um advogado também, né? Você tá ali com as leis, com problemas do dia a dia, consegue conversar com ele. Eu era engenheiro mecânico, o cara ia me perguntar do quê? O cara falou assim, amigo, eu tô com um barulhinho no carro e o que você acha que é? Eu falei assim, meu querido, aham, eu não tô vendo seu carro. Eu não sei, não posso te dizer nada. E a conversa morria por aí. Agora, aham. quando eu mudei para essa área de tecnologia, é uma coisa que está na palma da mão das pessoas. As pessoas estão usando o computador o tempo todo. Então, eu comecei a ser visto, sabe? Eu falei assim, o que você faz? Eu falei, eu desenvolvo um aplicativo. Quê? Que legal. Como é que funciona? Pô, aí você começa a falar assim, poxa, que legal, cara, eu existo, né? Eu consigo transformar esse, igual você falou, essas tecniquez aí,
numa Aham. linguagem que as pessoas possam entender, né? A tecnologia hoje é um interesse comum, todo mundo tá no Instagram, está no Facebook, e todo mundo quer se inteirar um pouco mais de como tudo isso funciona, né? Ainda mais Apesar em tempos de pandemia agora, a tecnologia está sendo o que mais tem influenciado o dia a dia das pessoas, né? Com todo mundo trabalhando remoto, então. Pois é, era uma barreira antigamente, né? Você trabalhar com tecnologia, você era um nerd. Tudo bem, hoje em dia eu me considero nerd, eu continuo sendo nerd, mas você é um nerd legal, né? Você é tipo, você é um nerd legal, tipo, poxa. Engraçado, né? Então, isso tem sido uma coisa legal, né? Então, pelo menos assim, eu gosto. Então, hoje você consegue participar muito mais né, com as pessoas, etc., porque tá na vida de todo mundo. Isso é muito legal. Com certeza. Cara, e já caminhando aqui para o final, com a experiência que você teve, né, em computação, engenharia de software, mais focado dentro da área de desenvolvimento, é uma curiosidade que eu tenho, você como um ex-gestor de outra área, né, você era gestor dentro de outra área, o que você acha que a computação mudaria do seu olhar, né, a computação, a tecnologia, toda essa parte que a gente está falando que é meio que multidisciplinar, né? O que você acha que isso mudaria do seu olhar de gestor lá atrás, no passado? Oh, interessante essa. O que eu tenho hoje, né, de experiência mudaria lá naquela época? Sim. Eu acho que a questão processual, isso melhorou muito eu vindo para a parte de desenvolvimento, justamente porque você tem etapas a cumprir, né? Naquela época eu conseguia ver isso, mas eu acho que hoje o código ele te traz de uma forma muito mais simples e prática, e é muito individualista às vezes, né, o código, porque é você programando ali, vendo o que está acontecendo o tempo todo, as etapas de como as coisas acontecem e tudo mais. E justamente você achar os seus próprios erros. Isso é, isso é uma coisa interessante. No código, quando né, você está escrevendo e às vezes a coisa não funciona de jeito nenhum, você estava com um raciocínio de uma certa forma e rapidamente você consegue ver que nem sempre é tão rápido, tá? Mas às vezes você consegue ver que uma outra solução faz mais sentido para aquilo que você tá fazendo ali. Então eu acho que se eu pudesse pegar isso, né, e trazer para aquele contexto daquela época, eu acho que por eu sentir falta de um planejamento mais, vamos dizer assim, mais fundamentado na engenharia de software, eu acho Uhum. que é algo que eu levaria para lá. Planejar melhor os meus passos, sabe? Porque Uhum. aqui a gente consegue errar muito fácil e consertar o erro muito facilmente. Lá naquela época, dependendo de um erro que eu causasse, eu podia matar uma pessoa, né? Mesmo como gestor, né? É muito sério isso. Eu lembro de um professor falando assim, olha, tem médico às vezes mata uma pessoa, engenheiro mata milhares, centenas de uma vez, dependendo da gravidade e da responsabilidade que aquela pessoa tiver em mãos, né? Uhum. Então, eu acho que se eu pudesse pegar o que eu tenho hoje, assim, seria essa questão de Tem uma visão planejar processual, né? uma visão. Sempre eu bato nessa técnica de visão processual, porque tudo na hora que você vai fazer, você vai programar um código, você tem que pensar, você tem que saber, entender do problema primeiro, não é só simplesmente sair dedilhando igual do Matrix, né? Uhum. Você tem toda uma construção por detrás, todo um raciocínio ali, para fazer com que aquilo ali aconteça da melhor forma possível, para que você faça com que a tecnologia, igual você falou, que é o meio, né, alcançar o usuário e resolver o problema da empresa, né? Ah, bacana, bacana. E finalizando aqui, né, sua última fala, deixar aberto aqui para você, o que você poderia dizer assim, não sei se eu diria aconselhar, talvez, ou acho que aconselhar seria a palavra mais certa, para as pessoas que pensam de mudar de área, tanto para a área de desenvolvimento, de computação, às vezes as pessoas queiram mudar de área, o que você deixaria, o que você deixaria de conselho para essas pessoas, assim? Olha, primeiro, assim, a pessoa acho que tem que gostar, né, da área em si, tem que ter uma afinidade. Não é porque está em alta assim que eu vejo que a pessoa tem que cair, né, para dentro disso, mas se ela sentir uma afinidade, se ela gostar,
que ela venha tentar mesmo a ingressar na área, porque a área tá muito aquecida, tem muitas vagas, mas os conselhos que eu dou primeiro, gostar do que você está fazendo, se você está codificando, se aquilo ali te traz um prazer, ou se você está querendo mudar para uma área talvez mais processual, né, de processos, tipo um cara que é um gerente ou um design, né, de UX, UI, que você goste daquilo que você está fazendo mesmo, que você tenha paixão, que você fique até altas horas da noite ali preocupado com o problema e em resolvê-lo. E resumindo, né, eu tive muito apoio também da minha família, da minha esposa, dos meus pais, então isso me deu muita força, né, para poder chegar e falar, poxa, eu vou investir nisso, eu vou fazer dar certo. Porque no final das contas, depende só de você, nenhum esforço fica por isso mesmo, tudo que você gasta um tempo, que você se dedica, vai ter um retorno. Eu não considero que a minha faculdade de engenharia mecânica foi feita em vão, porque ela que me ajudou a abrir a cabeça para a questão lógica, de matemática, etc. E foi ela que me ajudou para várias questões e problemas que eu tive que resolver, tanto de processo quanto parte técnica na vida de desenvolvedor. Então, meu conselho é isso, assim, faça por amor e faça assim, com que faça valer a pena, sabe? Porque no final das contas, quem está sentado na cadeira, quem está gastando fosfato lá é você, né? Então, o retorno vai ser seu, né? O mérito acaba, no final das contas, sendo seu. Você tem pessoas te ajudando, te apoiando, mas o esforço ali, no final da madrugada, nos dias à noite, é a sua bunda na cadeira e muito fosfato para queimar, né? E principalmente, assim, acho que gostar do que faz, né? Ter certeza, né? Quando você fizer essa mudança de área, você mudar para uma área que te traga uma boa perspectiva de amor à área também. Acho que trabalhar com o que a gente gosta faz uma diferença enorme, né? E se você arrumar um mentor, uma pessoa que sabe muito mais que você, que possa te ajudar nesse caminho, melhor ainda. Eu tive um muito bom, até hoje é um professor, é o Igor, tá? Para quem não sabe, é o Igor. A gente conversa, então, assim, ele foi meu primeiro chefe na área, foi quem abriu as portas para eu ingressar na área. E até hoje a gente tem uma amizade muito boa, a gente conversa, troca figurinha e eu ainda tenho muito a aprender, né? Na parte técnica aí eu estou galgando aí devagarzinho, mas isso faz muita diferença também. Alguém que você possa trocar ideia, que possa te mostrar a trilha, né? O caminho. Isso é muito bom. Isso também é muito importante. Se você puder estar com outras pessoas da área, né? E até fazendo uma ponte, né? Uma das coisas que eu achei mais interessante quando você foi trabalhar com a gente foi justamente essa questão da experiência que você tinha para a área, sabe? Então, você acha que quem está disposto a entrar assim, né? A entrar em um novo mercado, vindo de uma outra área, tá com essa energia toda, que era o seu caso lá atrás, né? Você falou assim, poxa, eu estou mudando de área, eu estou fazendo uma nova faculdade, eu decidi, e a pessoa está compenetrada nisso, cara, né, eu acho que vem para o time, vem para o barco, né, e que é o tipo de pessoa que as empresas procuram, né, pessoas que possam, assim, que se comprometam, que tenham até, inclusive, essa coragem, né, eu acho que só o fato da pessoa ter essa coragem de mudar de áreas numa seleção já deve contar, assim, absurdos, pelo menos pessoalmente eu penso isso, né, acho que isso já faz uma diferença enorme. Legal, é isso mesmo, concordo. Né? Isso. Diego, então, queria te agradecer. Muito obrigado. Muito bom papo. Eu que agradeço. Foi muito legal. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar. Foi legal, caramba. Gostei. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando o nosso podcast. Quero agradecer ao Diego pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Camila. Muito legal você ter compartilhado sua trajetória, as experiências e as mudanças que você vivenciou, né, em sua carreira. E eu tenho certeza que você vai inspirar outras pessoas, né, que também têm essas dúvidas se deve mudar ou não, mas tem receio de experimentar o novo. Então, assim, muito obrigada. E para vocês que acompanham o nosso canal, continuem conosco, que vamos lançar novos podcasts em breve.